Fala, galera do oitavo ano, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Professor Thiago Soares aqui, tá? Professor de matemática. E hoje vamos trabalhar geometria. Show? Bom, galera, vou fechar aqui minha webcam, tá? Vocês sabem que sempre dá problema. E vou apresentar a tela para vocês, tá bom? Vamos lá. Assim começar a aparecer aqui a minha tela, eu já começo a explicar de boa, beleza? Pronto, galera. Bom, capítulo 2, beleza? Bom, então, vamos começar aqui, ó, definindo o que é ângulo. Eu sei que vocês já viram isso mesmo, no oitavo ano a gente vai relembrar muita coisa antes de falar da matéria nova, beleza? Então vamos lá, galera. Ângulo. Por definição, um ângulo é uma figura formada por duas semirretas de mesma origem. Lembrando que semirretas têm começo e não tem fim, ok? Exemplo, galera, olha aqui, ó. Esses daqui são alguns exemplos de ângulos, tá? Eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Tenho aqui, ó, semirretas, que são essa parte de preto, tá? E entre elas eu tenho uma abertura. Essa abertura aqui, ó, é chamada de ângulo, tá? Ó, ângulo. Essa parte aqui. Aqui, ó, mesma coisa, ó. Essa parte aqui, ó, é o meu ângulo. Eita. E essa daqui também, ó, é o meu ângulo, tá? Sempre é a abertura entre duas semirretas, tá? Elas têm origem no mesmo ponto, olha aqui, ó. Opa. Elas têm origem aqui, ó, no mesmo ponto, tá vendo? E elas não têm fim. Chega aqui, ela vai embora, chega aqui, ela vai embora. Tudo bem? Bom, então, para medir e construir um ângulo, tá? Nós utilizamos duas coisinhas. Para medir um ângulo, nós utilizamos a medida chamada de grau, tudo bem? Sempre utilizamos o grau. E um instrumento usado para construir ângulo, tá? E para medir o seu ângulo de uma maneira exata, é chamada de transferidor. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo para os senhores de um transferidor. Por exemplo, eu quero construir um ângulo de 50 graus. Então, vem aqui, ó, da marca 0, ó. E aí, ó, para os 50 graus, ele está aqui. Então, ó. Tá vendo, galera? Eu tenho aqui a abertura de 50 graus, tudo bem? Ah, professor, eu quero construir um ângulo de 150 graus, por exemplo, 170 graus, tá? Olha aqui, ó. Mesma coisa, o 0, eu venho aqui, ó, até 160, por exemplo, tá? Então, eu tenho a abertura de 160 graus, que é essa daqui, ó. Beleza, galera? Bem tranquilo, bem fácil isso daí, hein? Então, continuando, nós temos alguns tipos de ângulo que são muito importantes da gente gravar e a gente aprender. Primeiro é o ângulo agudo. O que é o ângulo agudo, galera? É todo ângulo menor que 90 graus. Aqui eu tenho dois exemplos para vocês. Eu posso falar que essa medida aqui, ó, vale 30 graus, por exemplo. Ele não é menor que 90? Então, ele é um ângulo agudo. Esse daqui, ó, ele já falou para gente que vale 40. Não é menor do que 90 graus? Então, é um ângulo agudo. Tudo bem? Eu tenho
um dos mais importantes ângulos, que é chamado de ângulo reto. O que é um ângulo reto, galera? É toda aquela figura que possui um ângulo igual a 90 graus. Olha aqui, ó, um exemplo. Eu tenho essas duas figuras, e essas duas figuras, elas têm a representatividade aqui, ó, do ângulo de 90 graus. Galera, fiquem atentos que isso daqui, ó, significa que o ângulo possui 90 graus. Esse símbolozinho aí, ó, significa que o ângulo é igual a 90 graus. Aqui é a mesma coisa, ó. Significa que esse ângulo é igual a 90 graus. Eu nem preciso colocar isso daqui, ó. Eu nem preciso colocar. Eu já sei que ele vale 90 graus, tá? Eu coloco só para confirmar. Beleza, galera? O outro ângulo aqui é chamado de ângulo obtuso. É quando ele é menor que 180 graus e maior que 90 graus. Então, olha aqui, ó. Eu tenho dois ângulos aqui como referência, como exemplo. Então, eu tenho um ângulo que eu posso falar para vocês que vale aqui 150 graus, vamos botar assim. Tá? E aqui, ó, eu tenho um ângulo de 145 graus. Repara que os dois estão entre 90 graus e 180 graus. Então, quando isso acontece, ele é chamado de ângulo obtuso. E para finalizar, nós temos o ângulo raso, galera. Qual é o ângulo raso? É aquele ângulo que é igual a 180 graus, tá? Então, aqui, ó, ele já mostrou pra gente que esse ângulo é igual a 180 graus. Também, nesse tipo de ângulo aqui, que é um ângulo especial, se eu apenas fizer esse desenho aqui, ó, eu já sei que é um ângulo raso, tá? Se eu tiver duas linhas retas e entre elas um ângulo, eu já sei que ele é um ângulo raso de 180 graus. Bom, e uma outra coisa importante são os múltiplos e os submúltiplos do grau, tá? Na verdade, a gente vai falar só sobre os submúltiplos, que às vezes para medir um ângulo de grau não é suficiente para medir com precisão a medida do ângulo. Então, às vezes, poxa, o ângulo tem lá 90 graus e alguma coisa. Então, como é que eu faço para medir essa alguma coisa, né? Entre aspas. Para medir isso daí, nós usamos os submúltiplos, que são o minuto e o segundo. Então, por exemplo, eu posso ter um ângulo. Vamos lá. Posso falar para você, ó, que o ângulo vale. Deixa eu pegar aqui, ó. Posso falar para você que esse ângulo aqui, ele vale 90 graus, tá? Ou melhor, 90 não. Segundos. Posso falar que esse grau vale isso tudo. Olha que doideira, olha que maneiro. Não é verdade? E aí eu tenho com exatidão a medida desse ângulo, tudo bem? Então, esses são os múltiplos e submúltiplos de um ângulo. Nós vimos aqui na aula falando sobre os ângulos, né? Tipos de ângulos. Relembramos tudo isso aí, definimos o que é um ângulo. Então, uma aulinha bem tranquila, né, galera? Uma aulinha bem básica, só para a gente dar aquela lembrada no início do ano mesmo. Começar a esquentar a nossa cuca para poder arrebentar daqui a pouco, né? Então, ó, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a matéria, tá? Galera, grande beijo, grande abraço. Tô morrendo de saudade aqui. E assim que a gente tomar a vacina, a gente cai para dentro da sala de aula, beleza? Então, ó, fui que fui. Até a nossa próxima aula, galera.